Desde que Thomas Pinal começou a se destacar na categoria dos pesos pesados, todo mundo tem fantasiado com a ideia de uma luta entre ele e Jon Jones. Eu sou o primeiro. E é preciso dizer que o careca Dana White tentou fazer essa luta acontecer. Mas há uma razão que pesa mais do que todas as outras. Jon Jones não está interessado em lutar com Aspinall, o que levanta a questão: será que Jones tem medo de enfrentar Aspinall? Existem motivos legítimos para que o Jones não queira essa luta? Quem sabe? Aí sim, não posso te dizer nada. Muito bem, hoje vamos desvendar e dar minha opinião sobre esse tema bastante polêmico porque envolve o Oz. Você gosta ou não do maior de todos os tempos do artes marciais mistas? E sim, já sei que vocês vão comentar, eu sei de qual país eu estou falando. E tudo bem se você não considera que ele é o maior de todos os tempos, porque acha que tem a consciência mais limpa e a moral mais alta do que ele. Mas lembre-se que ele não se deu esse título, foi o público e foram os lutadores que deram para ele. Na minha opinião, ele é o lutador mais completo e dominante que já vi, o que não quer dizer que seja o meu favorito, nem que eu compartilhe da sua filosofia de vida. Agora, para qual dos dois é mais conveniente que essa luta aconteça? Obviamente para Aspinall. E não só porque Jones tem o cinturão, mas porque só de ter a oportunidade de subir no octógono com Jones, isso garante a ele um dos melhores pagamentos da carreira. Além disso, se ele vencer, estabelece seu nome praticamente como uma estrela do esporte, não só no momento, mas provavelmente na história. Como o homem que derrotou aquele que ninguém parecia ser capaz de derrotar. Lembrem-se que a única derrota de Jon Jones é por uma regra de cotoveladas descendentes, hoje nem mais proibida. De qualquer forma, se não fosse assim, ele teria vencido a luta com certeza. Não tenho provas, mas não tenho dúvidas. Muitos provavelmente não lembram de como McGregor se tornou campeão dos leves, mas certamente recordam do nocaute contra Aldo. E isso não é só pelo quão espetacular foi o nocaute, mas porque, de modo geral, José Aldo tinha um peso enorme na cena, dominou sua categoria e tinha um grande legado. Comparado com Di Álvares, que foi campeão do Bellator e do UFC, mas Aldo passou praticamente 7 anos dominando a categoria. Para Jones, Aspinall é só mais um desafiante. E antes que apareçam os fãs do Aspinall querendo me crucificar, entendo que ele é o desafiante oficial e conquistou seu lugar como deve ser, mas ainda assim é apenas mais um desafiante. Qual é a vitória mais importante de Tom Pavlovich? Se eles lutarem e Jones vencer, quem ficaria surpreso? Se Tom vencesse, seria manchete em todos os lugares, mas provavelmente não muitos acreditam nisso. Jones afirmou que vencer Aspinall não acrescentará muito ao seu legado e ele tem razão, mas com algumas ressalvas. Se Jones vencer e se aposentar, é praticamente certo que Aspinall acabará se tornando campeão. E provavelmente será muito dominante construindo um legado. É aí que a vitória de Jones realmente ganharia peso, se por outro lado Aspinall começasse a cair. E que seria apenas mais uma vítima do americano, mas ele tem que lutar contra eles, o desafiante oficial. Sim, deveria, mas Jones não é o primeiro nem o último no artes marciais mistas ou nos esportes de contato a enrolar os rivais. Falaremos disso depois. Calma. Jones praticamente colocou como condição que se quiserem que ele lute com a Sfina, terão que pagar 30 milhões de dólares. Segundo ele, se querem que arrisque seu legado, devem dar-lhe uma boa grana que justifique. Não vejo falhas na lógica dele. É preciso dar crédito ao Jones por se atrever a fazer uma enorme exigência ao UFC. Vejo isso como uma técnica para adiar o confronto e aumentar o hype. Mas simultaneamente ele se valoriza muito, ciente de que é ele quem realmente dará significado à luta. Mas apesar de Jones ter alguns pontos válidos em seus argumentos, Aspinall tem elementos que o tornam um perigo para o campeão. Ele não é o típico peso pesado, lento, estático ou barrigudo. Seu estilo é fortemente influenciado pelo seu treinamento em kickboxing e sua base em jiu-jitsu brasileiro. Mas na parte de movimentos e golpes ele se destaca bastante. Alguns dizem que ele se move como um peso meio-médio e bate como um peso pesado, ou talvez como um meio-médio. É um exagero, mas ele realmente é rápido para o peso dele. E se você tem a potência de um tanque e a velocidade de um McLaren, você é perigoso para qualquer um, até mesmo para Jon Jones. Embora Jon Jones tenha demonstrado durante quase toda a sua carreira um alto nível de wrestling e controle no octógono, é preciso dizer que a sua subida para o peso pesado afetou sua explosividade e velocidade, pelo menos na hora de aplicar quedas. Por outro lado, Tom Aspinall tem um grappling sólido e conta até mesmo com uma defesa de quedas de 100%. A questão na defesa de quedas não é o número exato, mas sim de quem você defendeu a queda. Ou seja, sob qual nome esses dados realmente se sustentam? Não estou afirmando que Jones é ou não capaz de derrubá-lo.
Acredito que Aspinall tem as melhores armas entre os pesos pesados para se defender e escapar. E por que não finalizar Jones? Além disso, ele demonstrou ter um quociente de inteligência de luta alto, sabendo lidar com diferentes adversários e, mais importante, se adaptar. Exemplos claros disso são suas lutas contra Pavlovich, Volkov ou Orlovsky. Com o primeiro, ele o manteve à distância com chutes, evitando trocar golpes. Encontrou o espaço e atacou cirurgicamente, derrubando-o no chão, onde finalizou com golpes necessários. Contra Volkov, lutou na curta distância para anular a vantagem do russo no alcance. Além disso, não teve dificuldades em derrubá-lo, fator crucial para sua vitória. E no caso de Andrei Arlovsky, soube quando encurtar a distância e quando mantê-la, e no final acabou finalizando-o. Então, será que Aspinall é o escolhido para derrotar Jon Jones? Não sei, me diga você. Dizer que sim é pegar todo o sucesso e a trajetória de Jon Jones e jogar no lixo, considerando a qualidade dos oponentes que ele enfrentou em sua carreira. Mas, de fato, no peso pesado, parece ser, até agora, o adversário com maior potencial para complicar a vida dele na luta e possivelmente vencê-lo. E Jon Jones sabe disso. Por isso ele adia a luta e tenta conseguir tudo o que pede, para que o risco, pelo menos, valha a pena. Outra possível razão especulada, mas aparentemente descartada pelas recentes declarações de Jon Jones, é que ele contava que o UFC obrigasse Tom a defender seu título interino e possivelmente que ele perdesse. Ui, sim, claro. E depois, possivelmente, aplicar a tática do Ha? Viram como ele ia me vencer se nem ganhou daquele ali? Jones é conhecido por usar estratégias, prolongar lutas e até se recusar a lutar em algumas delas, como por exemplo quando não quis lutar contra Chael Sonnen, mas depois acabou com ele. Ele recusou subir para o peso pesado para enfrentar Daniel Cormier, admitindo que Cormier teria uma vantagem clara nessa categoria. Mas também o venceu 2 vezes. E eu sei que muitos cabeças de fósforo vão dizer: um fantasma não deveria fazer isso, deveria lutar com quem fosse. Ser um lutador profissional não significa apenas lutar com quem mandarem. Também requer a sagacidade de saber quando e por que fazê-lo. E se você tem um nível de fama e peso nas negociações, por que não usá-lo? E é preciso aplicar a arte da guerra na sua própria carreira. Você tem que se conduzir como se fosse sua própria empresa, porque você é. Para quem questiona por que não retiram o título de Jon Jones, a resposta é simples. Eu sou o chefe, é do meu jeito. Jon Jones é uma máquina de fazer dinheiro. Já para Aspinall não está tão evidente o quanto ele pode contribuir. Sua maior venda em pay-per-view até o momento é devido a Jon Jones. Aspinall enfrentou Pavlovich porque Jon Jones se lesionou 2 semanas antes da luta, mesmo com muitos ingressos já vendidos. Estima-se que foi entre 400 a 500 mil. Estima-se que, se Jon Jones tivesse continuado como atração principal, poderia ter alcançado 1 milhão. Então, vendedor e gerador de dinheiro, pelo menos por enquanto, ele não é. E para a Dana não importa tanto se você vai vender em 2 ou 3 anos, mas sim se você vai vender muito para o próximo UFC, já que ele quer tirar a maior quantidade de grana possível em cada um dos eventos que faz. Não tenho dúvidas de que Tom é o peso pesado mais equilibrado em termos de habilidades e que tem todo um conjunto de ferramentas para enfrentar Jon Jones. Mas Jones já esteve tantas vezes nesse lugar contra adversários que supostamente iam derrotá-lo. E o mais perto que vimos de uma derrota foram suas lutas contra Dominic Reyes e Alexander Gustafsson. Na primeira vez que ele enfrentou alguém com envergadura similar, foi uma luta dura. Porém, na segunda luta, ele destruiu o oponente. Vamos ao que interessa. Eu acho que Jon Jones tem medo do Tom Aspinall. Bom, eu não estou na cabeça do Jon Jones, mas acho que não. Mesmo que ele tenha medo, não acredito que isso seja o fator decisivo para impedir a luta. Acredito que isso seja apenas uma estratégia para maximizar os ganhos em uma negociação, colocando-o claramente em posição vantajosa. De qualquer forma, para Jon Jones, a realização ou não dessa luta não fará diferença. Ele só vai deixar de ganhar, já que parece não se importar muito com a opinião do público e dos especialistas. Ele considera que já tem um grande legado. Ele é considerado um dos maiores de todos os tempos e tem dinheiro de sobra. Por que arriscar perder e dar o status de lenda para Aspinall, quando ele pode simplesmente se aposentar e adicionar sua luta à lista de combates que nunca ocorreram? Isso é uma droga. Ele está fazendo isso porque não se importa. Devido à sua carreira consolidada, proximidade da aposentadoria e reputação como um dos melhores, ele pode se permitir agir da forma que está agindo. Acredito que Aspinall será o rosto dos pesos pesados e possivelmente terá um reinado considerável. Eu o vejo como o próximo passo na evolução dos lutadores de peso pesado. Digam nos comentários. O que acham? Esqueci algo na análise. Se o Jones realmente tem medo dele ou se o Jones vai fazer sua última maldade e nos deixar querendo vê-lo enfrentar o inglês? Vou ler vocês. Obrigado por estarem aí.